E agora com vocês, vamos fazer o Google se contradizer e aprender conosco, ok? E mostrar que ele é burro, que ele não sabe de tudo. E que a ciência, a neurociência, também não é exata. Ou seja, se não é exata, não sabe o que faz. E se não sabe o que faz, portanto, é burra. Vamos à comprovação? Vocês vão ter paciência? Então vocês vão ter que ler. Esse vídeo não é para qualquer um, não é para curioso, zombador e pessoa ignorante. Se você leu até o final e você é uma pessoa ignorante, nos dois sentidos, tenha certeza que você deixou de ser pelo menos um pouco. A quantidade quem vai decidir é você. Vamos lá? E quanto aos não ignorantes, vocês vão ficar ainda melhor. Vamos lá. É só para ler, tá? Aqui eu fiz uma pergunta. Você quis dizer falha na força da gravidade em pequenas áreas? Eu perguntei, né? Aí ela disse a inteligência artificial. Não. A formação de áreas de baixa pressão atmosférica não é causada por uma falha na força da gravidade. Escuta isso aí. Pega e falha na força da gravidade. Em pequenas áreas. A força da gravidade atua de forma relativa, constante sobre a atmosfera da Terra. Tá me ouvindo aí? Ouviu, né? E vou complementar. Não só sobre a atmosfera da face da Terra, mas até no subsolo da Terra a gravidade está lá, atuando. Guardou? Muito bem. Ela continua e diz: a baixa pressão atmosférica ocorre devido a uma menor quantidade de massa de ar, sobre determinada área em comparação com as áreas vizinhas. Essa menor quantidade de ar é resultado do movimento do ar, principalmente do ar ascendendo, subindo. Pense assim: a pressão atmosférica é o peso do ar acima de um determinado ponto. Se houver menos ar acima desse ponto, o peso, preste atenção, portanto, a pressão será menor. Olha aí, rapaz, olha aí, a pressão será menor. Sendo que é a gravidade que puxa tudo para baixo, e ela que organiza, ela que mantém, entendeu? Ela que organiza tudo quietinho nos seus armazéns. Tudo que existe, o que você não vê, bota na cabeça. Tem um armazém, trancado, fechado, e tem um cadeado, e tem uma chave, e tem um chaveiro, e um vigia. As razões pelas quais o ar ascende e leva à formação de áreas de baixa pressão são aquelas que expliquei anteriormente. Aquecimento desigual da superfície, ar quente sobe, é isso aí, deixando menos o ar na superfície. E aí ele vai dizendo, a gravidade, portanto, aí ele chega aqui, e diz assim: portanto, a baixa pressão atmosférica é um fenômeno dinâmico causado pelo movimento do ar, impulsionado por diferenças de temperatura e outros fatores atmosféricos, e não por uma diminuição, localizada na força da gravidade. Então você está se contradizendo. Aí, olha só. Você acredita olha aí, ela aí, Você acredita que eu estou me contradizendo? Por favor, me diga qual ponto específico que você percebe essa contradição, para que eu possa entender seu ponto de vista e esclarecer qualquer possível mal entendido seu. Não quer dizer meu, mas quer dizer comigo. Preciso que você me indique quais as informações minhas parecem se contradizer. Por exemplo, você pode dizer, você disse, tá dando exemplo aqui, né? Caso essa informação possa analisar minhas respostas anteriores e explicar meu raciocínio, corrigindo quaisquer erros. Aí que dá uma desculpa aqui, né? Aí eu fui e falei assim: ok, vou explicar. A gravidade é a força que suga tudo para baixo e organiza desde os átomos até a matéria
do corpo dos animais e o material que forma pedra e montanhas. Então, como a gravidade faria uma atração menor sobre as moléculas da água se ela não diminui sua força? Entendeu agora? Aí, ó. Entendi seu raciocínio. E é uma ótima pergunta. Ó, já começou a me elogiar. Já esqueceu que errou. E é uma ótima pergunta, que revela uma confusão comum sobre a gravidade atua em relação à pressão atmosférica. Vamos esclarecer isso passo a passo. Ó. Seu ponto principal, a gravidade puxa tudo para baixo com força constante. Então, como pode haver áreas com menos atração? Entendeu? Se é a mesma força, não tem que ter menos atração. Pode ter um menor corpo, mas menos força não. Sobre as moléculas de ar diminuindo o vapor da água, a explicação, você está certo. Que a força da gravidade em si não diminui, ouviu? Entendeu agora? Eu sou mais inteligente do que esse cientista aqui. Significativamente em pequenas áreas da atmosfera. Viu como ela se contradiz? A ponto de causar uma menor atração sobre as moléculas de ar ou de água. A gravidade da Terra é uma força relativamente uniforme em escalas geográficas. Aí ele está dizendo aqui que o erro na interpretação, a baixa pressão, não significa que a gravidade está puxando menos as moléculas ali. Significa que há menos moléculas de ar, incluindo vapor de água acima daquela área especificada. Imagine, aí ela vai dizendo aqui, alta pressão, não vou ler isso tudo não. Entendeu? Tenho paciência não. Quis me enrolar aqui, ó. Aí eu perguntei, como acontece o voo da água até o céu? Ela foi responder aqui, tá? Vocês vão traduzir se quiser aprender mais. Bate o print aí, ó. Bate o print e aí vão traduzir. Vocês têm que trabalhar. Bate o print e vão traduzir. 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 Se quiser pular, não aprende. Bate o print e vão traduzir. Aqui. Por que a gravidade perde sua força sobre as moléculas de água? Aí ela diz, a gravidade não perde sua força sobre as moléculas de água. A gravidade é a força fundamental da natureza que age no negócio da massa, né? Incluindo moléculas de água. E sua força depende da massa do objeto. Ó, já se contradiz. A sua força não, ela não diminui a força. Ele devia dizer aqui, a velocidade que a gravidade causa no objeto para descer, isso sim, mas não a sua força. Ou então a força que ela usa, quer dizer, não é nem a força que ela usa, que ela puxa com toda a força, não tem essa conversa não. O que acontece é que a coisa não tem tanto corpo para ela se agarrar, é isso que acontece. E eles não estão sabendo explicar aqui, entendeu? Não estão sabendo, ela aqui me decepcionou. A gravidade não usa força diferente, ó. Se ela puxa com a mesma força, não tem, incluindo as moléculas de água, sua força depende da massa do objeto e a distância entre eles. Não, tem nada a ver a força é a mesma, o tamanho do objeto pode ser diferente, e os que estiverem na frente vão diminuir a sua velocidade de subida ou descida, entendeu? É isso que vai acontecer, não é que a gravidade vai diminuir, não. Ela vai puxar com tudo. Se o objeto tiver capacidade de flutuar, ele vai conseguir flutuar, entendeu? Mas não significa dizer que a gravidade está puxando com menor força quando ela vai puxar um meteoro que vem caindo. Puxa com a mesma força. Tem conversa não tem mudança não. Porque se ela diminuir, o planeta vai rachar no meio. Ou explodir não, mas vai rachar, entendeu? E poderá até explodir, porque a gravidade é circulatória, né? Pode dar um efeito contrário aí e explodir para dentro ou para fora.
Aí eu disse assim, você está doido, você está se contradizendo. Você acredita que eu estou me contradizendo? Por favor, me diga exatamente onde você percebe essa contradição. Olha aí. Pelo menos foi humilde aqui, né? Para que eu possa entender. Então, eu vou começar a falar aqui embaixo. Ó. Aí eu disse, idiota, se você diz que a gravidade não diminui a sua força sobre as moléculas de água, então por que elas sobem tão rapidamente? Tá vendo? Você tem razão em questionar a velocidade. Tá vendo? Ó, você tem razão em questionar a velocidade com que as moléculas de água podem subir se a gravidade está sempre puxando para baixo. A chave para entender isto está na energia cinética. Aqui ele já quer me enrolar, entendeu? Já quer me enrolar. Quer dizer que a energia cinética das moléculas individuais no fato de que a evaporação acontece. Que é conversa fiada. Já vai dizer aqui, ó. Olha o que eu perguntei para ele aqui, ó. Vou até passar. Se vocês quiserem, vocês pedem depois isso aí, eu posso enviar o link aí. Aí eu dei logo a resposta. Isso é papo de gente idiota. Saiba que até o Wi-Fi é sugado pela gravidade. Toda e qualquer forma de energia é sugada pela gravidade. Pois é ela que mantém tudo em formação corpórea, movimentação, ok? E atrito. É a gravidade. Até os atritos perdidos. De ordem e corporal. Eu esqueci que palavra é essa aqui, mas eu escrevi. E corpórea. Você é muito burro. Estou cansado de ti. Sinto muito que você esteja frustrado e cansado das minhas explicações. Respeito sua opinião e seu cansaço. Aí ela veio dizer que a gravidade é energia. A gravidade atrai a massa, só que não chegou onde eu queria. Então eu vim aqui, ó. Porque ele falou que a energia não tem massa, né? Lá em cima ele disse que a energia não tem massa. Aí eu perguntei, se a energia não tem massa, por que ela existe? Entendeu agora? E olha aí. Isso é uma pergunta fundamental e muito pertinente. Se a energia não tem massa em repouso, por que ela existe? Como percebemos, a resposta reside na própria natureza da energia e em como ela se manifesta e interage com a matéria. É porque ele está me enrolando também. Vou até passar. Vocês querem saber de tudo e não sabem de nada. Tá vendo como ele concorda? Eu faço uma pergunta e parece que ele aprende, entendeu? Aí eu disse, ó, saiba que toda forma de energia é canalizada e transportada. Nada acontece fora de controle, nem mesmo uma explosão, grande ou pequena. Olha como ele achou interessante. Eu vou mostrar, mostra ou não mostra? Olha só, saiba que toda forma de energia é canalizada e toda energia tem massa. Ela passa por uma encanação. Se vê ou se não vê, a olho nu ou não, existe. Nada está descontrolado. Existem os armazenamentos, existem os armazéns, existe a fonte da energia. Nada vem do nada. Então não vem aí ele dizer que a energia não tem massa. Claro que tem. Você está levantando um ponto interessante sobre a natureza da energia e dos eventos do universo. Sua afirmação de que toda forma de energia é canalizada e transportada, nada acontece fora de controle, nem mesmo uma explosão, grande ou pequena, reflete uma visão determinada do universo, onde todos os eventos seguem as leis físicas e relações de causa e efeito. Em grande parte, a física moderna apoia essa visão, tá vendo? A minha visão. Tu viu aí quem está te ensinando? Pois é. Meio assim, meio lá, mas cá, vamos lá. Eu vou pular isso aqui. Depois vocês veem aí, pede pra mim aí, eu posso estar mandando o link aí. Aí vocês vão examinar tranquilamente. O amigo dele disse que o Marcelo chegou ontem lá, aí pediu hoje pra Jéssica, não sei pra ninguém lá pra sair. Eu precisava de sair hoje, pra resolver o negócio. Chegou às praias dele, foi até hoje e não voltou. Já pensou, hein? O cara arruma, né? E não quer nada. Às vezes tem uns que tá precisando de uma vaga, não dá. Sabe que toda força de energia tem sua fonte. Essa fonte vive guardada, sempre sugada por sua gravidade, aqui na Terra ou fora. Nada vive fora de controle ou sem um armazém. Viu aí?
que foi o que escrevi. Você está expressando uma visão interessante. Ela já começou a me elogiar. Isso lá em cima que eu estava, não sabia de nada. Agora eu já sei sobre a origem e o armazenamento da energia, conectando-a intrinsecamente à gravidade e à ideia de controle. Vamos analisar, olha aí, ó. Pegou meu pensamento e começou a analisar. Ele sabe que eu estou certo, entendeu? Sabe, ele sabe, nada vem do nada, meu filho. Até que enfim você falou um pouco a mesma língua. Que eu escrevi aqui, ó. Ok, vou te fazer uma pergunta difícil, pode ser? Aí diz, com certeza, adoro desafios, pode fazer a pergunta difícil, farei o meu melhor para responder da forma mais clara e precisa possível. Vamos lá. Por que a vida que não conhecemos completamente dentro do nosso corpo funciona no completo escuro? Exemplos, o meu cérebro no escuro cria as cores. Quando ele cria um sonho, meus ouvidos escutam os sons durante o sonho e a memória cerebral guarda todas as informações do sonho com cores, eventos, isso e aquilo. Sem citar que meus órgãos internos também funcionam no trovo, no escuro, no turvo, né? No escuro. Ó, essa é uma ideia fascinante que toca os aspectos fundamentais da neurociência, da biologia e da nossa existência subjetiva da realidade. Vamos explorar porque a vida não... Vamos explorar por que a vida que não conhecemos completamente dentro do nosso corpo funciona no completo escuro. Não é verdade? E é verdade, o coração bate no escuro. Vou pular aqui, depois vocês batem o print aí, pausa, faz o que quiser. Como o cérebro chama a luz em seu idioma interno? Eles não sabem. Essa é uma pergunta muito interessante que nos leva a explorar a natureza da representação neural, neurociência neural, da nossa experiência subjetiva. A resposta curta é que o cérebro não chama a luz usando uma palavra, um símbolo específico. Ele quer dizer que o cérebro não tem um idioma próprio. Eu vou até pular aqui, ó. Ele nega tudo isso, né? Que o cérebro não chama, não fala. Já pensou um cérebro que é capaz de falar centenas de línguas, não ter um idioma próprio? Aí tem que ser muito burro para pensar isso. Você é burro. Como o cérebro que é capaz de falar vários idiomas não teria um idioma desconhecido de seu hospedeiro, no caso eu, você, nós, vós, entendeu? O cérebro está no seu corpo, mas o cérebro não é você. Ele tem um idioma que ele fala com você os seus sonhos. É ele que cria, entendeu? Tem sim. Para o uso próprio. Ó, leio de novo. Você é burro. Como o cérebro que é capaz de falar vários idiomas não teria um idioma desconhecido do seu hospedeiro para um uso próprio e assim organizar a interpretação dos fatos da vida que conhecemos para o seu hospedeiro? Entendo a sua frustração e a lógica por trás da sua pergunta. A ideia de que o cérebro, com sua capacidade complexa, poderia ter um idioma interno para sua própria organização e interpretação é intrigante. No entanto, a neurociência atual não sustenta a existência de um idioma estruturado e simbólico dentro do cérebro da mesma forma que conhecemos as línguas faladas, porque a neurociência é burra. A neurociência atual é burra. Como ela pode negar que o cérebro não tem um idioma particular? Compreenda a sua veemência, a sua convicção de que o cérebro deve ter um idioma particular. É uma ideia intuitiva, considerando a complexidade do órgão e sua capacidade de processar informações de maneira tão sofisticada. No entanto, a neurociência atual chega às suas conclusões com base em décadas de pesquisa e evidências empíricas, utilizando diversas metodologias. Não vou ler isso aqui, não perdeu tempo com isso não. Acabou.
É isso aí, até a próxima. Até a próxima, milagre, 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 milagre.